Boa tarde, irmãos, paz do Senhor. Mais uma vez é um prazer enorme estarmos a falar convosco. Neste devocional de hoje, queríamos deixar como leitura para os irmãos em casa Eclesiastes capítulo 7, e já vão perceber o porquê. E queríamos pedir que os amados irmãos orassem em favor dos locais de trabalho de cada um. Nesta altura é uma necessidade das nossas orações. Lembrar também que no próximo sábado, a semelhança do sábado anterior, queremos convocar mais um dia de jejum a nível geral. Por favor, irmãos, incentivem-se, mobilizem-se uns aos outros para esse fim. Ora, a leitura que eu trago hoje, nesta tarde, é em Eclesiastes capítulo 7 e o verso 8. Que diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Ora, eu queria pegar nesta passagem e queria olhar para ela como um todo. E em primeiro lugar dizer que Eclesiastes joga muito dos seus conselhos, da sua meditação, das suas palavras, neste confronto entre sabedoria e pessimismo / loucura. E o melhor, a palavra melhor, vai repetir-se de forma insistente na comparação constante entre aquilo que é sabedoria e aquilo que é loucura. Destaca-se, neste caso, o valor da sabedoria. Num mundo em que nós vivemos cheio de incertezas e imprevisibilidades. Basta olharmos para o que está a acontecer na atualidade. Estamos rodeados de incerteza, estamos rodeados de imprevisibilidade e é preciso aqui sabedoria, não apenas nossa, enquanto cristãos, mas rogando ao Senhor que dê sabedoria aos médicos, aos cientistas, aos governantes, àqueles que têm o poder de decidir. Mas voltando-nos agora para nós e orando nesse sentido por eles, a sabedoria aplica-se ou assenta como uma luva quando ela está de acordo com a vontade de Deus, ou se quiserem, de acordo com a própria sabedoria de Deus. E este verso, nos diz que o homem ou a mulher que é paciente, espera, é alguém que sabe esperar o resultado final de uma questão em aberto. E o que nós precisamos é ter a sabedoria agora, para esperar o resultado daquilo que para nós é muito imprevisível e muito incerto nesta altura e que nós todos estamos a viver e a nos confrontar. Portanto, nós precisamos ter esta paciência de Deus. É preciso, neste mesmo verso, olhando para ele como um todo, é preciso que nós não nos orgulhemos ou até nos frustremos de forma precipitada. Ou no caso bom ou no caso mau. Porque é um princípio que se deve aplicar em qualquer situação da vida. E nesta em particular. Esperando com paciência em Deus. Repara, o versículo diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Portanto, é preciso nós não nos orgulharmos ou até nos frustrarmos de alguma coisa, orgulharmos-nos de alguma coisa que seja boa ou nos frustrarmos diante de alguma coisa que é má. Nem uma coisa nem outra. Este é um princípio que nos deve acompanhar. Desse texto fica-nos claro que deve haver uma submissão humilde à vontade de Deus. Mesmo no meio de uma incerteza, mesmo no meio de alguma coisa que nós não vemos fim à vista em relação a estas mesmas coisas, e evitando aquele caminho fácil que é criticarmos Deus como se isso tudo fosse culpa dele.
não devemos ir por este caminho. Sabe que o capítulo 7 começa com um caso muito específico, onde diz que é melhor a boa fama do que o melhor unguento, que é melhor o dia da morte do que o dia de nascimento de alguém. Começa de forma muito específica essa questão do melhor do que. E desse termo muito específico do verso 1, passamos agora para uma ampliação genérica, em termos gerais, onde diz que é melhor o fim das coisas. E estas coisas podem ser muitas. E estamos em crer que será melhor o fim desta calamidade do que o início dela. Cremos em Deus firmemente nisso. E é preciso nós termos paciência, porque os resultados nem sempre aparecem logo. E é preciso então pensarmos que é melhor o fim das coisas do que o início delas. A única coisa certa que nós temos, e a Bíblia fala nisso, embora os homens com regularidade usem esse chavão, a única coisa que é certa é a morte. O resto, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes falam nisso. O resto é mera ilusão de alguma coisa que pensamos que não terá fim, mas todas as coisas têm um fim. Mas também sabemos pela palavra de Deus que a morte terá o seu fim quando o Senhor definitivamente vencer. Louvado seja Deus. Para terminar, queria dizer que o caminho mais longo acaba por ser melhor do que um atalho mal ponderado. Volto a repetir, o caminho mais longo pode ser melhor do que um atalho mal ponderado. Cuidado com as saídas fáceis, que podem se tornar desvios, aonde se paga um preço muito caro ou muito alto e causam maior sofrimento. Volto a reafirmar, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Deus abençoe a todos. Sejamos pacientes no Senhor. Obrigado. Deus abençoe.